Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o vídeo de hoje é sobre os quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica. Eu já falei algumas vezes e vou falar de novo, eu não entendo nada de quadrinhos, nunca li nada muito a fundo. Eu comecei a ler agora por causa desses vídeos de franquias que eu tô fazendo e vocês aparentemente estão pedindo pra eu fazer mais, então eu vou continuar nessa. O último vídeo de quadrinhos que eu fiz foi sobre os quadrinhos do Hellraiser, que foi um vídeo que demorou quase um ano pra ser feito, e aquilo lá foi só a parte 1 com os quadrinhos dos anos 80 e 90, vai ter uma parte 2 ainda com os quadrinhos mais recentes, mas como tem muita coisa pra ler ainda, no meio tempo eu decidi pegar pra falar de uma franquia mais curta, e o escolhido foi o Massacre da Serra Elétrica. Acho que o Massacre da Serra Elétrica dispensa introduções. É o filme clássico dos anos 70, que foi um dos criadores do gênero slasher, e o primeiro filme foi um fenômeno tão grande e bizarro que as continuações nunca souberam muito bem o que fazer. A franquia me pareceu a melhor escolha porque não eram tantos quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica, e na real eu vi que o histórico de lançamento deles era bem parecido com o do Sexta-feira 13. Foram as mesmas editoras, o mesmo tipo de quadrinho lançado, eu acho que tem um paralelo bem claro entre os dois. E eu vou falar de todos os quadrinhos nesse vídeo, então vamos lá. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já leram algum quadrinho do Massacre da Serra Elétrica, o que vocês acharam dessas histórias. E também outras recomendações de filme, de quadrinho, de seja lá o que pra gente falar aqui no canal. E claro, vou pedir pra vocês acompanharem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Antes de começar também tenho que dar um aviso de spoilers, obviamente vai ter spoilers aqui pros filmes do Massacre da Serra Elétrica e pros quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica, se alguém se importa com a história desses quadrinhos. O spoiler, o Leatherface sempre mata todo mundo no final. E antes de entrar no assunto também, queria agradecer ao pessoal do Whiplash.net por ter enviado essa camisa pra gente. O Whiplash é um dos maiores sites sobre heavy metal da América Latina. Conheço o site desde que eu sou adolescente e achei muito maneiro que o pessoal de lá assiste a Trecheira Violenta. Eles enviaram essa camisa só porque eles gostam do nosso trabalho, nem pediram pra gente fazer jabá nem nada, mas vou deixar aqui o agradecimento no vídeo. O primeiro quadrinho do Massacre da Serra Elétrica, como aconteceu com boa parte das franquias de terror, foi uma adaptação de um dos filmes. Então foi nos anos 90, o que aconteceu foi uma adaptação para quadrinhos de Leatherface, que é o Massacre da Serra Elétrica parte 3, que pra mim é um dos filmes mais genéricos e menos memoráveis da franquia. Só que na real, esse quadrinho foi uma boa surpresa, porque ao contrário das adaptações do Hellraiser 3 ou do Jason Vai pro Inferno, que só parecem uma versão mais corrida e mais incompreensível dos filmes, a adaptação do Leatherface foi feita em 4 volumes, muda várias partes da história, inclusive o final, é menos uma adaptação e mais uma reimaginação do filme, e pra ser sincero, eu acho que eu prefiro o quadrinho. A premissa é a mesma, é esse casal de jovens que tá passando de carro por uma estrada rural isolada no meio do Texas, quando eles param num posto de gasolina, encontram uma galera bizarra, tentam fugir, batem o carro e acabam na floresta sendo perseguidos pela família do Leatherface. Então o que tem igual ao filme é igual ao filme. Tem a serra cromada do Leatherface, tem o personagem do homem obcecado em se preparar pro apocalipse, tem todos os membros da família canibal que tem no filme também. Isso não tem muito mais o que falar. O que é legal aqui realmente são as diferenças do quadrinho pro filme. O mais perceptível logo nas primeiras páginas é o gore. O filme foi detonado pela MPAA quando lançou e perdeu várias cenas de efeitos, e que, convenhamos, mesmo com o dedo do Greg Nicotero nos efeitos desse filme, eles não eram grandes coisas assim. As comics não tiveram esse problema, então todas as mortes são muito mais exageradas e explícitas, e isso é sempre bom, né? Eles também fazem algumas alterações estilísticas na história, porque os quadrinhos não têm a mesma limitação que os filmes têm por causa de orçamento. E esse é o jeito bonitinho de dizer que eles colocaram um caminhão monstro na história. Porque se você pode pôr um caminhão monstro, você deve pôr um caminhão monstro. Mas falando sério, a melhor parte desse quadrinho que ele faz melhor que o filme é a caracterização da família do Leatherface como um todo. O Tinker, que é um personagem bem esquecível no filme, aqui vira uma figura do irmão mais velho hippie, que é bem legal com o Leatherface, e ele até ganha o próprio flashback. A morte dele é muito mais dramática e tem muito mais impacto no Leatherface também. O personagem do Tex aqui é reinventado, ele fica parecendo mais um cowboy tradicionalzão, e ele parece ter uma consciência e se sentir mal com os assassinatos que a família tá cometendo, pelo menos até certo ponto. Mas acho que quem tem a maior melhoria do filme pro quadrinho é o próprio Leatherface, que tem várias narrações do ponto de vista dele, mostrando como ele raciocina e como ele é basicamente uma criança muito grande. E por causa disso, as ações dele têm muito mais impacto, ele tá sob certa pressão da família. Mostra ele socando a cabeça na árvore, se punindo por falhar em pegar a protagonista. Você até sente uma pena dele em alguns momentos. E claro, tem o vovô Sawyer, mas ele aparece em uma página só antes de alguém mandar o velho dormir e tirar ele da comic. Eu nem ia mencionar ele nesse vídeo, mas eu fiz um caso tão grande do vovô Sawyer na retrospectiva que eu me sinto obrigado a falar quando ele aparece. O engraçado é que essa editora aparentemente planejou lançar vários quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica, eles falam isso na última edição desse. Muita comic do Massacre da Serra Elétrica vai acontecer ainda, eles dão uma lista, falam quem vai ilustrar, quem vai escrever,
mas nenhuma delas aconteceu, nada disso existe. O que aconteceu de fato foi que no ano seguinte saiu o crossover Jason vs Leatherface, que eu até mencionei no vídeo de sexta-feira 13, mas como eu já disse lá, eu vou fazer um vídeo separado para todos os crossovers que eu tô vendo que existem enquanto eu faço esses vídeos de franquias. Então por essa vocês vão ter que esperar um pouco mais. Mas o que aconteceu? A franquia do Massacre da Serra Elétrica deu uma revivida súbita em 2003 com o remake, que não só foi um bom filme, como foi um grande sucesso de bilheteria, e o remake renovou o interesse do público na franquia, mas também nos personagens do remake, principalmente o Xerife Hoyt, que foi o personagem que roubou a cena no filme. Nessa época, a editora independente Avatar Press conseguiu os direitos para várias franquias slashers da New Line Cinema. A primeira das comics da Avatar Press foi o Texas Chainsaw Massacre Special, que saiu em 2005 e foi escrita pelo Brian Pulido, o mesmo cara que escreveu todas aquelas tramas do Jason matando um monte de soldado lá no Sexta-feira 13. E o Special, obviamente, segue a continuidade do remake. Pra falar a verdade, acho que todas as comics do Massacre da Serra Elétrica lançadas desde então seguem a continuidade do remake e não do filme original. E a história dessa é praticamente um repeteco do filme, só que mais corrido porque tinha que caber em 30 páginas. O que na real nem acho ruim. Um problema dos quadrinhos do Sexta-feira 13 é que era trama demais pra página de menos. As do Serra Elétrica souberam bem administrar isso. Isso daqui é um clássico grupo de 3 prisioneiros foragidos e 2 moças que aparentemente colaram junto com eles. Esse grupo tá foragido da polícia e andando por uma estrada isolada no Texas, naturalmente, e são imediatamente atacados pela família Hewitt, que mata todo mundo. E é só isso mesmo. Como eu disse, é um repeteco do filme, só que com menos caracterização de personagem. E todos aqueles personagens secundários característicos do filme estão aqui de um jeito ou de outro. Tem aquela moça gorda e tem a mina careca do chá. Só que como isso é um quadrinho, eles podem tomar um pouco mais de liberdade com esses personagens e fazer eles ficarem mais agressivos. Porque é aquilo, você não sabia que você precisava ver um velho sem perna nocauteando gente na tijolada, até você ver um velho sem perna nocauteando gente na tijolada. A estrela aqui nem é o Leatherface, é o Xerife Hoyt de novo. A caracterização dele tá muito boa, a tortura física e psicológica que ele faz com os personagens pelo menos tá bem fiel ao que tem no filme. Tirando isso, a parte mais original da trama é que a protagonista tá grávida, por isso a família quer manter ela viva. Mas aí ela perde o bebê e eles falam, pode morrer então. No fim é só uma historinha divertida e bem genérica de Massacre da Serra Elétrica. No ano seguinte, igual no Sexta-feira 13, a Avatar Press lançou outra comic chamada The Texas Chainsaw Massacre Fear Book. É padronizada igual do Sexta-feira 13 também. São várias capas com imagens diferentes, bastante gore, e nada do que acontece nessas capas acontece na história, naturalmente. Inclusive, uma das capas dessa foi a imagem que eu usei na retrospectiva do Massacre da Serra Elétrica para falar para as pessoas se inscreverem no canal. Olha só, a história de novo é o básico, um grupo de hippies está pegando carro por uma estrada rural e isolada do Texas, quando eles param para abastecer o carro e são todos assassinados pela família Hewitt. É a mesma história do quadrinho anterior, só que com jovens diferentes? Exatamente, mas até aí, Massacre da Serra Elétrica. Quando que não é isso? É outro repeteco do filme de 2003, é simples e tem bastante gore, e é bom nisso, eu acho. Ela acaba não se destacando muito também, porque é a mesma história, é esquecível, mas ela é boa no que ela se propõe. Mas vamos lá, o que tem nessa história? Tem um personagem burro que chama o Xerife Hoyt pra porrada. E assim, mesmo se o cara não souber que o Xerife Hoyt é um psicopata, acho que entrar num lugar chutando a porta e desafiando o xerife local pra um x1 não é uma atitude muito inteligente. O Xerife Hoyt nessa, na verdade, não faz tanta coisa. Ele aqui só prepara o terreno para a chegada do Leatherface. E quando o Leatherface chega, meu irmão, ele só massacra todos os personagens. Não tem nem suspense, nem tentativa de escape. O Leatherface é bem eficiente, na real. A parte mais memorável desse quadrinho é que ele termina com o Leatherface dançando uma valsa com o corpo da protagonista, depois de pregar um rosto novo por cima da cara dela. Tá aí uma cena interessante e meio bizarra que eu acho que combina com a franquia, certamente melhor que qualquer coisa lançada desde 2006 nos filmes. Ainda em 2006, a Avatar Press arriscou uma história maior de 3 volumes chamada Texas Chainsaw Massacre The Grind. Também foi escrita pelo tal do Brian Pulido, então você já espera, vai ser o que? O Leatherface matando um grupo de soldados? Bem, é quase. Na verdade, é o Leatherface matando um grupo de jovens mulheres que são um coro de igreja e usam roupa de colegial. E é isso daí. Eu tenho certeza que isso é o fetiche bizarro de alguém. E a história é isso mesmo, é um coro de igreja que está indo para uma competição, o pneu do ônibus estoura e eles têm que buscar ajuda nessa cidade próxima, e aí a família Hewitt mata todo mundo. E assim, eu não sei vocês, mas eu acho que um personagem que entra num matadouro abandonado pedindo por um pneu de ônibus só não tem senso nenhum de autopreservação. Essa é uma das maiores comics e acho que uma das mais fracas porque ela meio que peca em todos os aspectos. Não tem tanto gore gratuito que a gente gosta num slasher, a maioria das mortes aqui acontece mais ou menos fora do quadro. Tem um grupo de personagens que... Vamos fazer um exercício aqui. No primeiro desenho aparece as 6 mulheres, quem vocês acham que é a protagonista? Se vocês responderam a moça sentada sozinha no fundo com cara de quem comeu e não gostou, vocês estão certos. É a famosa gótica obrigatória dos anos 2000 e é a única personagem que tem alguma caracterização. Porque as outras 5, meu irmão, elas são a mesma coisa.
E as personagens são bem burras também. Sério, anos 2000 já é pós-pânico. Tu não pode fazer uma história slasher onde os personagens falam vamos nos separar, como se fosse uma ideia boa. Tem toda uma parte no final dessa história que ela vira um leilão pra ver qual personagem vai estuprar a protagonista, e aí eu já acho meio cretino ficar usando estupro pra valor de choque barato. Isso nem acrescenta muita coisa na trama. Na verdade, fica até mais difícil de você gostar dos personagens, não que seja pra você gostar da família de assassinos canibais, mas quando o tio sem perna tava só reclamando e dando tijolada nas pessoas, você falava olha só, ele é um assassino, mas pelo menos ele é carismático. Mas agora o tio sem perna que dá tijolada nas pessoas também é um estuprador e não dá mais pra gostar dele. E tem uma reviravolta no final aqui que é muito estúpida e mal preparada, porque a protagonista tem um passado sombrio e ela fica com essa carta que ela tá carregando com ela o tempo todo. E aí no final essa é uma carta conveniente que ela confessa ter vontades psicopatas de matar todo mundo que tá no ônibus, e os Hewitt usam isso pra incriminar ela e ela vai presa. Bacana, eles conseguiram estabelecer essa carta antes, tem algum segredo nela, tudo bem. Mas tinha que estabelecer também esses impulsos psicopatas da protagonista, senão fica só parecendo que eles cagaram isso no final da história. E porra, tem uma cena que jogam uma pedra numa personagem e olha o tamanho dessa pedra, maluco! Quem jogou isso foi o quê? Foi o tanque do Left 4 Dead? Depois dessa comic, a Avatar Press perdeu os direitos das franquias da New Line, que passaram para a Windstorm, que é uma editora que acho que é subsidiária da DC. E eles lançaram em 2007 vários quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica. Eles começaram com um de 6 partes e depois lançaram vários one-shots. Eu não conferi a ordem que eles foram lançados direito, então eu só coloquei na ordem alfabética aqui, que acabou sendo a ordem do pior pro melhor, na minha opinião. E como já era 2007, quando esses quadrinhos foram lançados, o Massacre da Serra Elétrica, o início, o filme, já tinha sido lançado também, e ele expandiu as origens da família Hewitt. Alguns dos quadrinhos seguem a história estabelecida pelo filme de origens, outros só ignoram ela completamente, e os resultados são variados. O primeiro que eu vou falar aqui se chama About a Boy. Eu não conheço essa música do Nirvana. About a Boy é a famosa história de origem pra história de origem. Parece um pouco o que o Rob Zombie fez em Halloween, só que com o Leatherface. Ele é um adolescente de mullet que sofre bullying e começa a matar gente por causa disso. Eu sempre odeio essas histórias de origem que explicam demais. Os vilões não podem ser só vilões, a família não pode ser só um monte de gente canibal perturbado. Não, sempre tem que ter uma história de origem triste. Coitado do Leatherface, sofria bullying, por isso ele é do mal. O primeiro rosto que ele arrancou foi o do menino que fazia bullying com ele. Eu não tenho paciência. Aliás, esse menino que ele arranca a cara tem um crânio preto, brother. Ele não tem cálcio na estrutura óssea dele, ele tem ébano. Vai ver isso é um comentário sobre como o menino que faz bullying é realmente podre por dentro. Ou vai ver, ele é um filho do Máscara Negra, afinal essa comic é da DC, não é? Tem uma segunda história rolando aqui sem ser do Leatherface, que é sobre um assistente social ou algo assim visitando a casa dos Hewitt, e você já sabe na primeira página que vai terminar com os Hewitt matando ele também. Se tem uma coisa boa dessa one shot e de algumas das outras também, é que elas dão bastante destaque pra uma personagem que é meio foda-se nos filmes, que é a Luda May, a mãe do Leatherface. Como eu disse, nos filmes ela meio que só tá lá, mas nos quadrinhos ela realmente é a líder do clã Hewitt. Principalmente nos quadrinhos que continuam a história depois que o xerife Hoyt morre, que ela vira a figura central da família. O próximo é dos mesmos criadores de About a Boy e se chama By Himself. Esse é um dos mais peculiares que tem na lista. A história em si não é grande coisa, mas ele é o tipo de quadrinho que se destaca mais por estilo. A história é um cara sendo capturado e torturado pelo xerife Hoyt, enquanto Hoyt conta a história de vida dele, quando ele foi prisioneiro de guerra na Coreia e começou a praticar canibalismo. Então, na real, a história de verdade que está acontecendo aqui, a história que interessa, é o flashback do Hoyt. Assim, a história de canibalismo no meio da guerra é legalzinha, mas, de novo, não tem nenhuma surpresa. Eu acho, inclusive, que o próprio personagem conta essa história no filme de 2006, então é mais uma adaptação dessa história que a gente já conhecia. E ela é boa, ela é bem escrita, ela mostra bem como o Hoyt foi virando esse maníaco que ele é. Mas o que eu achei mais legal dessa história mesmo foi toda a armação. Toda a captura e tortura da pessoa para quem o Hoyt está contando essa história é feito no ponto de vista da vítima, como se fosse o leitor no lugar de quem foi capturado. E o quadrinho termina com o Leatherface meio que te matando. Eles até repetem a cena das flexões que tem no filme do início, só que no ponto de vista do personagem. Então, de certa forma, eu achei esse quadrinho melhor dirigido do que o filme, e isso nem faz sentido. A próxima one shot se chama Massacre da Serra Elétrica Cut. Essa é uma história de continuação que eles decidiram apostar na linha do tempo do remake sem o xerife Hoyt. A história é sobre esse grupo de 4 pessoas que quer fazer um filme de terror e vai para essa cidade famosa pelos massacres da família Hewitt para usar como locação e fazer algo chocante. E aí eles são todos assassinados pelo Leatherface, como é de se esperar. Eu gosto dos toques de continuidade com os filmes que tem aqui. Tem um personagem que é o Guia. Aparentemente é um membro desconhecido da família Hewitt, mas ele tá usando a van do pessoal do remake, o que inclui aquele buraco de tiro no vidro de trás, então isso é legal.
E tem uns bons diálogos aqui sobre filmes de terror. Na verdade, esse quadrinho todo trabalha um pouco essa coisa da metalinguística. O personagem do diretor fica discutindo sobre filmes exploitation e splatter impactantes dos anos 70, e depois ele puxa o assunto pra Bruxa de Blair. E tem uns comentários irônicos, porque Blair é o nome do matadouro que é pertinente pra história, né? Os personagens em si não são tão caracterizados assim. O máximo que eles têm de personalidade é a função deles na equipe do documentário. Tem o diretor, tem o cinegrafista, tem o cara do som e a mulher do grupo. Não era difícil, gente. Tem funções pra colocar. Ela podia ser a câmera, ela podia ser a diretora de arte, design de produção, podia ser assistente de direção, bater claquete, qualquer coisa. Mas não, ela não tem caracterização nenhuma. A melhor coisa dessa história é a justaposição que acontece. O personagem do diretor comenta que ele achou vários vídeos de matadouro dos anos 50 que são bem macabros e que ele quer colocar isso no filme dele pra fazer uma equivalência irônica com o destino dos personagens. E é exatamente isso que o quadrinho faz. Enquanto os personagens entram na clássica casa dos Hewitt, aparece lá uma imagem do vídeo antigo explicando como os porcos entravam no matadouro. Se isso fosse uma técnica usada meio fora de contexto, seria ok, seria meio conceitão, mas sendo usada como uma piada com o personagem que queria fazer isso e isso tá acontecendo com ele, fica muito mais interessante. E agora eu vou falar do que talvez seja a maior e a mais ousada, talvez, de todas essas, que teve 6 volumes e se chamou apenas O Massacre da Serra Elétrica. Simples e direto ao ponto. O que ela faz é uma continuação direta do remake de 2003. Essa história se passa em 1974, um ano depois que a Jessica Biel escapou da família Hewitt. E o que aconteceu foi que ninguém resolveu esse caso, ele ficou abandonado por um ano, até que acontece uma coisa inédita para franquias slasher que ninguém nunca fez antes, que é chamaram o FBI. Então um time de 4 agentes liderados pelo agente Hooper. Isso aí mesmo, gente, agente Hooper. É o agente Hooper! Eu já fiz essa piada aqui no canal. Então acho que eu tenho que falar disso, né? Geralmente quando alguém faz uma referência muito óbvia dessas, eu acho brega. Então tem o agente Hooper aqui, que é uma referência óbvia ao Tobe Hooper, o diretor do filme original, mas esse quadrinho até ganha alguns pontos porque não é só essa referência que ele faz. Também tem um agente Henkel, que é a referência ao Kim Henkel, o roteirista do filme original, e tem uma repórter relevante pra trama também que se chama Kim Burns, que é uma referência a Marilyn Burns, a atriz que faz a Sally no filme original do Massacre da Serra Elétrica. Eu até fiquei surpreso que não tem ninguém aqui chamado Hansen. Nota do editor. Na verdade não nessa, mas o assistente social da comic que eu mencionei mais cedo se chamava Hansen, que é uma referência ao Gunnar Hansen, o primeiro ator a fazer o Leatherface. Então essa referência de fato aconteceu. Enfim, esse time de agentes da FBI liderados pelo agente Hooper tá indo lá pra tentar reavaliar o caso, ver se tem alguma coisa que deixaram passar. E eles descobrem que aparentemente deixaram passar bastante coisa, porque os assassinatos ainda estão acontecendo. Tem uma rede de túneis cheia de corpo debaixo da cidade. E enquanto eles vão investigando isso, naturalmente eles entram na mira da família Hewitt, que ainda tá vivendo escondida embaixo da cidade também. Eu gosto que os personagens aqui são bem estabelecidos, principalmente os 2 agentes que são os protagonistas da história no começo. O agente Hooper é o certinho, que quer fazer tudo de acordo com o protocolo. Ele é meio que um protagonista falso, porque no começo ele é o líder, mas ele depois de um tempo só começa a fazer merda e morre meio do nada. Quem acaba sendo o maior destaque da história é o agente Baines, que parece um pouco com o personagem do Dennis Hopper no Massacre da Serra Elétrica 2. Ele é um veterano de guerra que era tio da Pepper, uma das personagens que o Leatherface mata no filme de 2003, então ele vai pra essa missão já pensando em vingança. E nesse quadrinho, esse personagem resgata outro ponto bem importante da franquia que não tinha surgido até então, que é o duelo de motosserra. Porra, cara, aí sim, já dizia a regra, se você pode colocar um duelo de motosserra, você deve colocar um duelo de motosserra. E o surpreendente é que o duelo dele nem é contra o Leatherface, é com um cara aleatório que trabalha no matadouro e aparentemente é parte da família Hewitt. E acho que uma coisa boa que esse quadrinho faz é ignorar completamente o filme O Início, porque a ambientação aqui fica muito melhor. Não é uma cidade abandonada que só mora aquela família de canibal específica. A cidade tem outras pessoas morando lá, trabalhando no matadouro, só que todo mundo é conivente, eles preferem ignorar que tem uma família de assassinos bem famosa por ali, o que eu acho que até combina mais com esse clima de terror e essa atmosfera da cidade. Também tem os personagens dos jornalistas, a repórter é a única que sobrevive no final, e os outros 2 estão lá só pra ter mais morte na trama. Eles leem o texto de introdução do primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica também, mas a essa altura isso já aconteceu algumas vezes na comic e eu já acho isso meio forçado e meio óbvio demais. E tem várias cenas de terror e cenas de morte boas aqui. Pelo jeito que elas estão desenhadas, eu consigo ver como elas aconteceriam em um filme. E isso é mais do que eu posso dizer pra muito quadrinho que eu já li aqui nesse canal.
A primeira moça que eles matam é feito tudo num ponto de vista, com a cabeça dela virando, e isso é bem louco. E na verdade o mais louco ainda é que a Luda May, a senhorinha, tem uma força de braço pra virar um pescoço humano 180 graus numa facilidade, cara. Tá achando que só porque ela é velha, assassina, canibal e mora numa área rural, ela não levanta o supino dela todo dia? De novo tem uma cena de estupro gratuita aqui, dessa vez a vítima é um dos agentes do FBI, e a cena em si, de novo, cretina, talvez um pouco desnecessária, mas pior que o desenho é maneiro, porque mostra o ponto de vista do agente, drogado de LSD, e aí fica tudo bem distorcido e todo mundo fica parecendo um monstro. Mas assim, no geral foram bons personagens, bem estabelecidos, e o quadrinho funciona quase como um remake sombrio. Se o filme de 2003 foi o remake do Massacre original, acho que esse seria um remake do segundo filme. Tem várias cenas parecidas, incluindo o já mencionado duelo de motosserra e uma granada explodindo no meio do jantar da família, matando uma parte dos Hewitts. Acho que isso funciona bastante como uma continuação épica pro remake de 2003. E bem, isso nos leva pro último quadrinho lançado do Massacre da Serra Elétrica, foi em 2008, também pela Windstorm. Esse foi lançado em 3 volumes e acho que é a história mais viajada que tem. O nome dessa é Texas Chainsaw Massacre Raising Cain, que já perde alguns pontos logo na capa por estar usando Papyrus como fonte. O que acontece é que aquela moça de cabeça raspada, a Henrietta, tem filhos gêmeos chamados Cain e Abel. Claro, porque sutileza não é o forte dessa franquia. A Henrietta quer tirar os filhos dela da família Hewitt, então ela tenta fugir, mas acaba caindo no rio numa tentativa com um dos filhos e ela morre afogada. Então um dos gêmeos fica com a família Hewitt e o outro é levado pelo rio e acaba sendo adotado e crescendo com uma família normal. A história passa por várias passagens de tempo e acompanha esse gêmeo do bem crescendo na família normal dele, mas sempre tendo problemas em se ajustar por causa das visões que ele tem da família Hewitt matando gente. Porque aparentemente ele tem essa conexão mental com o irmão dele. Ele eventualmente cresce e vira um caçador de recompensas que tem que caçar a família Hewitt, quem diria. Então ele chega lá, descobre que tem um irmão gêmeo na família de assassinos, mas ele decide só sentar bala em todo mundo. E em um caso meio forçado de tentar terminar a história como começa, acaba com esse personagem separando outro par de gêmeos bebês da família Hewitt e morrendo no rio, enquanto um fica com a família Hewitt e o outro escapa para crescer numa família normal. Eu gosto que esses quadrinhos parecem ter uma continuidade um com o outro. Eu acho que a essa altura os únicos personagens dos filmes que estão vivos ainda é a Luda May e o Leatherface, porque os outros morreram na explosão que eu falei no outro quadrinho. E pelos 20 anos que se passam durante essa história, o Leatherface já deve ser um idoso aqui. Acho que isso explica por que ele tá parecido com o Jabba o Hutt. Mas a construção de personagem até que é boa. Tem vários quadros mostrando a história dos dois irmãos crescendo e fazendo uma justa posição. Tem até uma cena que mostra um deles caçando um cervo enquanto o outro caça gente, que é igual uma cena de Pânico na Floresta 6. Deve ter sido daqui que eles roubaram essa ideia. Mas, sinceramente, eu acho que não tem muito mais do que isso aqui. Essa é uma das histórias mais diferentes de todas, mas ela também é uma das histórias mais dispensáveis. E esses foram os quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica. Sei lá, depois do vídeo dos quadrinhos do Hellraiser, eu acho que esse vídeo deve até ter ficado um pouco mais sem graça, porque não teve toda aquela piração que teve nos outros quadrinhos. Mas a real é que também não são tantos quadrinhos assim, que as histórias são bem breves e bem simples. O que, no caso dessa franquia, acho que funciona melhor do que ficar inventando muita firula. Tem uns que são melhores e tem uns que são mais enrolados ou genéricos, mas é tudo Massacre da Serra Elétrica. Vou terminar esse vídeo batendo naqueles tópicos que eu fiz no vídeo do Sexta-feira 13, então. Qual é a melhor história? Pra mim, com certeza, é o Massacre da Serra Elétrica de 2007. Foi o que eu achei mais inovador e, ao mesmo tempo, fiel ao remake de 2003. Acho que dá pra dizer isso. Qual é a pior história? Como eu disse, não teve nenhuma que eu achei horrível, mas acho que a mais desinteressante de todas, a mais chatinha e óbvia, foi a do Leatherface adolescente. Ironicamente, essa foi a que chegou mais próximo de virar um filme, com aquele filme do Leatherface de 2017, que também é bem ruinzinho. Melhor capa e pior capa. Nenhuma capa que me chamou muita atenção, pra falar a verdade. Acho que a maioria delas é só o Leatherface com a serra elétrica fazendo alguma pose ameaçadora. Então eu vou colocar aquela que parece que o Leatherface tá arrancando o rosto do maluco na porrada, que é porque ele tá fazendo isso. Ela é a melhor e a pior capa ao mesmo tempo, fica nisso daí. Qual desses seria um bom filme? Tem dois óbvios aqui, é o Cut e a Saga Grande de 2007. O Cut seria legal ver do jeito que aparece nos quadrinhos mesmo, com os clipes de Matadouro dos anos 50 intercalando com os personagens do filme, bem naquele estilo Casa dos Mil Corpos, colocando coisa aleatória no meio da trama. Aliás, tá aí um filme que o Rob Zombie podia dirigir que ia ficar maneiro. Já aquele que se chama O Massacre da Serra Elétrica de 2007, eu acho que seria uma ótima continuação pro remake de 2003. E ao mesmo tempo ele seria também um remake sombrio que se leva mais a sério do Massacre da Serra Elétrica 2. Podia até tacar o próprio Marcus Nispel pra dirigir mesmo, que eu acho que seria interessante. Acho que ele conseguiria fazer essa história sem perder muito a atenção nem a ambientação do remake. Então é isso, pessoal. Esse foi os quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica. Não sei se o próximo vai ser o do Hellraiser ainda, talvez ainda passe alguma outra franquia na frente. Comentem aí embaixo de novo o que vocês querem ver aqui. E até a próxima.